meu amigo. Marcel Levege. Oh, Até que enfim a gente vai bater esse papo, a gente vai trocar essa ideia. É um prazer, viu? Cri na lata junto com o Marcel e Piauí TV. Que honra, meu amigo Cristiano. O homem da maré, o cara, velho. A gente tá na fábrica do homem. Isso é, pra mim, um prazer estar falando com esse cara. Vai ter certas revelações aí que vai abalar, viu, a cidade. Tomar uma aguinha, ver o Rio de Contas ali. E apreciar o lugar que Ivete, tá vendo aí? Que tá ficando famoso. Ivete elogiou, agora é cri-cri, viu? Tá chegando. Vamos tomar essa água com o Marcel. Você viu que o homem é um dos homens defensores do Rio de Conta e que não é aqueles que deu as costas pro rio, não. Construiu a casa de frente pro rio e vai falar também. Vai falar, Marcelo? Vamos lá, vamos sim. Ó a paisagem do cara. Tá vendo vocês de Piauí? Tem gente que constrói a casa para o fundo e para o rio. Isso é um absurdo. O rio é vida. Marcel construiu, foi à frente. O rio bem cuidado, zelado. Marcel, vamos começar logo daqui? Vamos. Essa entrevista? Vamos nessa. Velho Rio de Conta é água, é vida. O que é que Marcel tem em mente? Que a gente olha do lado de lá, que é uma área explorada pela Baviera, e a gente vê toda a mata ciliar, bem zelado, e a gente olha para o lado de cá do rio e a gente não vê essa mesma coisa. Qual a ideia de Marcel para dar uma melhorada nesse rio? Cris, primeiro a gente, como você bem disse, a água é vida. Primeiro o ser humano tem que acordar e a gente tem que parar de jogar dejetos, jogar o nosso esgoto nos rios. Isso é histórico, a gente cresceu vendo isso e é um absurdo que a gente pode vivenciar. Nosso Rio das Contas, que banha aí 77 municípios, é um trajeto, a gente tem que entrar todos juntos na missão de conscientização das pessoas, conscientização das gestões públicas para poder cuidar dos nossos rios. O rio é quem nos dá sustentação. Ele é um presente divino para nós, onde a gente pode conviver com ele, criar atividades esportivas, de vivências, como a gente tem o nosso arara aqui. Das contas, é o nosso tesouro. A agricultura ela só funciona se tiver água. Então, se ela está pertinho do rio, é a combinação perfeita para o trabalho da agricultura familiar, por exemplo, que é quem leva a comida para a nossa mesa, a boa comida orgânica, 100% natural. O homem deu a voz, o homem já vem forte e eu vou explicar para vocês depois por que eu estou fazendo essa pergunta. Vamos tomar um café? Vamos tomar um café. Vamos lá. E aí, irmão? Fazer essa... Vai dar certo, hein? Aqui é o homem do podcast, viu? O podcast está surgindo aqui. Marcel já vai ser um dos primeiros convidados. Que polêmica é lá. Aqui tá no reduto dele, a gente pega leve. Rapaz, privilégio da gente estar aqui tomando um cafezinho com Marcel Levege. E é como eu falei, a gente começou pelo Rio, mas a gente vai fazer essa apresentação agora. Conheci Marcel, dono da maré. Conheci antes, Marcel tocando violão, mas sempre aquele cara agradável com todas as pessoas de Piauí, aquela pessoa do bem, aquele cara que só queria ver o bem do próximo. E agora a gente está tendo o privilégio de fazer essa entrevista junto com Marcel Levege. Irmão, para mim é uma satisfação. Irmão, a honra é minha, uma alegria grande receber você, Cris, e toda a equipe de Piauí TV, que tem um trabalho maravilhoso de jornalismo de Piauí, da região e da Bahia. E outra, viu? Aqui a gente veio de manhã, logo pela manhã. A casa do cara é como o Ivete falou, velho. É um sonho, é um paraíso e a gente tá aqui desfrutando dessa beleza toda. E antes de mais nada, a gente até falou o seguinte: apresente para o pessoal. Marcel, casado, tem filho, mãe, esposa. Fale pro pessoal, o pessoal quer conhecer mais de Marcel. Olá a todos os telespectadores aí da Piauí TV, uma honra estar com vocês. Agradecer a todos que estão assistindo e dizer que Marcel é pai de Theo, marido de Carol, filho de seu Egildo, do Banco do Brasil, Dona Áurea, que tem uma vida dedicada à educação, neto de Maria Felizmina, nossa Mariquinha, e Dona Isabel, da Laro de Freitas. Então, uma família com raízes profundas em Piauí, desde a sua fundação, quando meu bisavô, João Carlos Valenveja, pegou, montou no lombo do jegue e saiu com a carta na mão para tentar a emancipação de Piauí com o governador da época,
que Piauí pertencia a Camamu, né? Era distrito, e conseguiu. A partir daí, Piauí deu seu grito de liberdade. O cara tem história de vida, meu irmão. Quem estiver pensando que o Marcel tá chegando agora, se o que a gente vai contar depois, que é uma surpresa, certo? Que já tá chegando, chegando pulando o muro, não. Tem dinastia na política, o cara veio de lá, o cara foi a família dele foi um dos desbravadores da cidade de Piauí. Então, Marcel, vamos para o que interessa. Essa semana chegou pra gente de Piauí TV que Marcel poderia estar sendo um pré-candidato a deputado por Piauí região. Como foi que surgiu isso daí? É verdade? E até aonde vai isso aí? Não é para parar não, né, irmão? A coisa vai dar seguimento, não é isso? Com certeza, Cris. Primeiro dizer que eu nunca pensei em fazer parte da política pública, da política partidária. Eu sempre colaborei com a política no sentido de trabalhar com a comunicação, ajudando na eleição de prefeitos aqui na nossa região, na nossa cidade. E aos poucos a gente foi percebendo sinais das pessoas. A gente vem acumulando ao longo dos anos inúmeros incentivos que a gente vai ouvindo e vai ficando guardado, né, Cris, ali no coração, na mente. Acho que isso vai se acumulando com o tempo. E foi crescendo ao ponto da gente estar hoje numa condição realmente de pré-candidato. E, sobretudo, quando vem da voz do nosso governador Jerônimo Rodrigues, que nos últimos eventos PGP de Jequié e Itabuna, ele fez praticamente me lançou a política, né? Me alçou verdade. a política. Mas isso, ninguém é candidato de si. A gente tem que representar uma comunidade, um território. E é para isso que a gente está aqui. Então é verdade. Então a gente já chegando. E esse sonho de Marcel assim, tudo bem, que veio também pelo pedido das pessoas de Piauí também, que necessita de um político que vá para esse lado do legislativo baiano, mas em relação também para explorar o próprio município. E as pessoas gostam disso. Mas foi muito pedido, e aí como é que veio aí agora para Marcel? Recebeu esses pedidos e aí foi calculando e de repente vem, bum, eu sou candidato? É sempre uma decisão muito difícil, né, Cris? A gente primeiro tenta conversar muito com o Papai do Céu, tentar perceber sinais, conversar muito com a nossa família, com a minha esposa, com a minha mãe, com meu filho que autorizou, né? Meu filho Theo, de 13 anos, é quem autorizou, eu me senti muito mais confiante. Mas antes disso, acho que parte de um cenário muito popular. Eu acho que quando caiu a minha ficha, mesmo eu me lembro como hoje, num evento de bairro comum, essa possibilidade já havia sendo levantada, e aí você sabe que começa zum na cidade. E se aproximou de mim um senhor chamado João. Ele conhece um pouco da minha família, de meu pai, da minha mãe, de meus avós, e ele também tinha ouvido falar. Aí perguntou: Marcel, é verdade essa possibilidade de você ser pré-candidato? Eu falei: é possível, mas ainda estou pensando. Aí ele disse: se você for, por você, eu não anulo meu voto. Aquilo me chamou muito a atenção, que parece uma frase simples, mas é realmente um retrato da política baiana brasileira. Em Piauí, por exemplo, em média, mais de 1.000 pessoas não votaram. A cada 100 pessoas, 40 não estão indo às urnas. Então o senhorzinho João falar para mim que por mim ele não anularia o voto, isso para mim foi muito gratificante. E a gente percebe que as pessoas precisam ser representadas. E aí, nesse sentido, a gente está colocando nosso nome à disposição para tentar, com bravura, com muita vontade, com muita verdade e muito trabalho, poder corresponder às expectativas das pessoas. Isso é quase que um chamado, né, velho? É quase que um chamado às pessoas. Eu entendo como um chamado divino, esses sinais que a gente pede a Deus, emite sinais para a gente tentar perceber que a gente está no caminho certo. E esses sinais estão vindo devagarzinho e a gente vai, à medida que vai recebendo esse acolhimento, a gente vai se encorajando mais, ganhando mais força para trilhar esse caminho da política, que a política é a principal ferramenta de transformação da vida das pessoas. E a gente acredita piamente nisso. A minha vida é feita de propósitos e a política nada mais é do que o maior de todos, né? Então já foi respondido. Pela família tá tudo ok, tudo autorizado. Graças a Deus. Então vamos fazer agora as perguntas polêmicas. Vou pro cafezinho. Vamos fazer logo as perguntas que apertam o cidadão e o candidato.
Você disse que aqui em casa ia pegar leve. Não, depois no podcast vai ser mais ou menos, mas aqui a gente já começa, pô. Você falou que é pré-candidato, o povo quer saber, né? E Cri-Cri não fica em cima do muro, a gente pergunta. Velho, qual é o seu projeto que você tem, assim, em relação à cultura, por exemplo? A gente tem inúmeros projetos, né, nas mais diversas áreas. A cultura, ela em mim, ela é muito genuína, na minha própria fato de eu existir. Então eu já existi muito ligado à cultura, a minha família também cultural, que aprecia a arte, que contempla a arte. Eu quando retornei para Ipiaú, após ter me formado em jornalismo em Salvador, ter tido uma trajetória no Rio de Janeiro, assim que eu voltei para cá, a gente vivia em condições adversas. Né, na época, na gestão da época, e a gente não tinha muito incentivo à cultura. Foi quando eu me tornei presidente da Associação Cultural Euclides Neto, e dali a gente realizou pelo menos 10 edições de um evento chamado Machombongo, que dá nome a um livro de Euclides e deu nome ao evento, que foi praticamente uma revolução cultural na cidade. Me lembro que à época minha prima Laísa, que lançou um megafone na cidade, quem faz arte, quem é que atua nas artes plásticas, quem toca música, quem tem músicas autorais, quem pinta quadro, quem atua na gastronomia. Um chamado, a gente vê que apenas um chamado é suficiente para a gente ver quanta gente boa tem na cultura. E foram exemplos muito lindos aqui em Piauí que a gente viveu, em ambientes privados, naquele antigo EFO e outros, e em praça pública. O evento passou aí para a praça pública, ocupar os espaços, abrir os espaços e dar esse acolhimento para as pessoas. Então, acho que a cultura precisa disso, precisa desse chamado, precisa criar condições para que todos os trabalhadores da arte possam exercer e possam expor aquilo que faz. Pronto, já falou da cultura, é a sua praça, é a sua área. E a educação? A gente sabe que a educação começa com tudo. A gente não fala só da pessoa que chegou, que se transformou em um advogado, em um médico. A gente está falando da educação de base, a educação que necessita daquelas pessoas que estão na ponta, mas que precisa das forças políticas para que ele possa ir o filho dele possa ir para uma creche, dali de uma creche, fazer seu estudo e chegar a ser alguém na vida. E Marcel, qual é a ideia que Marcel tem como deputado para dar uma ajuda? A gente sabe que deputado ele fiscaliza e cria projeto de leis, não é essencialmente o executor, mas obviamente que a gente próximo dos governos, a gente pode também levar as nossas ideias para que a gente possa fortalecer cada vez mais a educação. A educação sempre é dita como a base de tudo, e é de fato. O que a gente precisa é sair do clichê de falar e não fazer. Precisa se atuar. A educação de base, desde a criancinha, que é aquele papelzinho, quando a gente nasce é aquele papelzinho branco que vai sendo preenchido, e tem que começar a ser preenchido com valores, né, com conhecimento. A gente tem o universo do espectro autista também, que precisa ter um cuidado muito especial. Então a educação começa ali. E para a saúde, o que é que Marcel tem já trabalhando em mente para chegar nas pessoas e ter essa linha de convencimento para que as pessoas lhe apoiem? Na saúde, a gente tem que compreender a saúde como um complexo de ações e de atividades, né? Eu percebo desde novinho um problema que precisa a gente encarar de frente e precisa intensificar muito as ações, a qualificação do atendimento à saúde. Eu acho que é um dos gargalos que a gente precisa avançar muito na qualificação dos profissionais que atendem as pessoas mais pobres. As pessoas mais pobres também pagam impostos, também têm direito à saúde, e elas precisam ser tratadas com dignidade. Aqui em Piauí e na região a gente percebeu avanços importantes. A gente tem o Hospital do Estado, conhecido como HGI, que desde que Jacques Wagner assumiu o governo do Estado, que esse hospital vem ganhando novos contornos, novas formas, e na própria gestão de Wagner a gente já percebeu a intervenção no que eu estou falando do atendimento. Quando o Rui Costa assumiu, o hospital avançou ainda mais, com mais reformas, e quando Jerônimo assumiu, também. Então a gente precisa estimular esse atendimento de base e que a gente possa ampliar os serviços de média e alta complexidade pela Bahia, a exemplo do hospital que eu vim, Alagoinhas, que dificilmente você vai achar um hospital privado, inaugurado recentemente, o Hospital do Litoral Norte. Dificilmente você vai achar um hospital privado, Cris, que tenha a capacidade daquele hospital. Então aquele exemplo de Alagoinhas precisa ser replicado nas mais diversas
territórios da nossa Bahia e a gente tem que estar em cima para fortalecer isso aí. A agricultura, a gente já começou a falar ali sobre a agricultura, sobre o Rio de Conta, uma coisa que você vem acompanhando. E a agricultura na nossa região, eu acho que tem que ser mais explorada, tem que ter mais dedo, até dos próprios deputados mesmo. E o que é que o Marcel tem para esse povo do campo? Eu acho que eu, por ser um ser essencialmente do interior, precisa ter um olhar muito especial com a agricultura familiar. A agricultura familiar é quem coloca o nosso alimento na mesa. É quem traz o alimento saudável para a mesa de todas as cidades aqui da Bahia. A gente tem um estado com 417 municípios. A maioria disparada, que chega de 70% a 80%, essencialmente é rural. Então isso demonstra o olhar especial que a gente tem que ter para a agricultura e a gente tem que estar atento a tudo que acontece no mundo. Então o que você fala das fábricas é exatamente um olhar para a gente tentar nutrir a necessidade dos pequenos agricultores com a parte mecânica de pequenos tratores e diversos maquinários que existem de pequeno porte que vai auxiliar ele no trabalho e para que ele consiga produzir cada vez mais. A gente já tem historicamente pelos governos dos partidos trabalhadores o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que ele é um convênio que as prefeituras estabelecem com essas associações para que esse alimento seja diretamente comprados pelo poder público para alimentar a merenda escolar, para que esse alimento saudável caia na nossa mesa. É o alimento que a gente precisa. A gente conversou lá atrás a quantidade de coisa ruim que a humanidade está absorvendo e a gente tem que fortalecer ao contrário. Então a agricultura familiar é um grande vetor potencial que a gente tem econômico pelo interior da Bahia, aí o interior inteiro da Bahia, e a gente precisa estar juntão, dando condições para que essa produção seja cada vez maior, mais pujante e forneça cada vez mais esses produtos de qualidade na nossa mesa. A gente sabe que não é uma área que seja assim vasta, mas que precisa também da mão do político, que é o esporte, certo? Esporte, cultura, lazer, tá juntinho ali. A gente viu agora que a seleção de Piauí ficou fora do intermunicipal. Eu acho que é uma má gestão, eu acho que isso é ruim para o nosso município. O que é que o Marcel tem para fazer para trazer para essa juventude em relação ao esporte? Com relação ao exemplo que você dá da seleção, eu avalio, e já há muito tempo, que é preciso ter, as seleções municipais em geral, eu creio que é preciso ter uma gestão contínua. É preciso se escolher um time para gerir, e aí a gente coloca o técnico e toda a comissão técnica com os jogadores para que tenha uma continuidade. Afinal de contas, o esporte, o alto rendimento tem a ver com treinamento, entrosamento entre os atletas. E eu vejo isso que não é só nos municípios, a gente vê outros exemplos também, como a própria seleção brasileira. Então é preciso ter um trabalho com continuidade. Se a gente ficar... Hoje, esse ano é uma seleção, ano que vem é outro técnico, outra seleção. Jamais a gente vai conseguir um entrosamento necessário para a gente ter um alto performance, né? Mas eu cresci, Cris, vendo meu pai, um dos grandes que foi desportista, também jogador da seleção de Piauí, incentivar o esporte. Então tem inúmeros exemplos. Meu pai também geriu pequenos clubes e sempre incentivou esse esporte. Quando eu cheguei e voltei do Rio de Janeiro, ele estava sendo patrocinador do grande canoísta Erlon. E genuinamente essa conexão tem crescido também com a minha vida. Eu hoje me orgulho de ser parceiro de inúmeras iniciativas em Piauí região, das mais diversas modalidades, do handebol, futebol, vôlei, futebol de campo, futebol de salão. A gente está chegando junto porque a gente entende que o esporte coloca a criança, o jovem, o adulto no trilho da saúde, no trilho do bem. Desvia, se porventura aquela criança, aquele jovem que tem pouca oportunidade, o esporte é uma saída. Então a gente, atrelando a educação como esporte, a gente está salvando vidas, a gente está criando uma geração saudável e com realidade propensa a criar grandes ídolos, né? Que a gente tem que pensar grande. Como tá se saindo bem, viu, velho? Parabéns. Obrigado, Cris. Tá bem. Marcel, continuando a nossa parte, o que é o PT, o que é o governo Jerônimo Lula para Marcel Olevege? Eu acho que os governos do Partido dos Trabalhadores são governos, em primeiro lugar, que tem um conceito que eu gosto muito, da humanização da política pública. A política que olha para quem mais precisa. Então, historicamente,
no nosso país, a gente percebe o Partido dos Trabalhadores como um partido que tem um olhar para políticas públicas que vão atingir as parcelas que mais necessitam do abraço, do afago do poder público. Afinal de contas, a política é para quê, Cris? É para isso. Verdade. É pra, Agregar, né, velho? é para gerir para todos, mas é para priorizar aquilo que mais necessita. Então, se a gente ainda convive com injustiças sociais, com desigualdades, a gente tem que amparar o pobre. Então, é o partido das causas humanitárias, é das causas que eu me identifico como cidadão. A gente tem a honra também de ter uma região que historicamente não há precedentes para a gente falar da gestão de Wagner. A gente teve a presença de Rui Costa. Falando aqui em Piauí região, não houve um governador que realizou tanta entrega em Piauí na região como Rui Costa. A gente tem que ser grato e tem que valorizar. E Jerônimo, por ser do interior, ainda mais, né? Jerônimo está muito próximo da gente, fazendo uma escuta maravilhosa, porque eu acho que os governos precisam escutar quem mora lá para poder fazer as políticas que realmente cada local precisa. Marcel tá dando uma volta por aí, tá conversando com políticos, com prefeitos em relação a esse apoio para a sua pré-candidatura e depois formalizar a sua candidatura para deputado? Sim, Cris. Desde que surgiu essa possibilidade, onde a gente pôde conversar lá com o nosso secretário Adolfo Loyola, que é da SERIM, Secretaria de Relações Institucionais do Governo, foi quando a gente pôde receber o abraço governamental, digamos assim, para essa caminhada. A gente estabeleceu esse protocolo de conversar com os prefeitos que a gente conhece aqui na região, em Piauí, Biratá, Itagibá, Ubatã, Birapitanga, Maraú, Barra do Rocha, enfim, todos os municípios em que a gente já tem um contato, que a gente já tem uma amizade, sobretudo, que eu me sinto amigo de muitos dos gestores aqui da região. A gente pôde trocar uma ideia e teve um abraço caloroso de todos. O desejo também é deles de ver uma representação local, porque todo mundo sabe a diferença que isso faz, né, na vida das pessoas. Se a gente perguntar, a gente pode fazer um teste aqui, fazer uma pergunta para os telespectadores da Piauí TV, se recorda em quem votou para deputado na eleição passada. E se alguém se recordar, a gente pergunta quando foi que essa pessoa, esse deputado, teve na sua cidade. E se recordar, pergunta o que é que mudou na vida delas. Acho que essas 3 perguntinhas são básicas para as pessoas poderem refletirem, né? Porque a gente vê muito voto que sai porque o patrão pediu e as pessoas se sentem um pouco pressionadas. Mas hoje a gente vive a era da informação, onde as pessoas têm que votar, têm a liberdade de votar com a sua consciência, naquilo que acreditam. Afinal de contas, o voto também é secreto, ninguém precisa saber na hora de apertar o start, né? O cara falou tudo, o cara é bom. Vou logo lhe dizer a verdade, que eu aperto, irmão, eu aperto. Agora eu quero fazer o seguinte, o porquê de dar esse crédito para Marcel Alevege? Marcel é um ser humano comum, que está com o coração aberto, escancarado, para poder trabalhar duro, como sempre fiz, Cris. Eu acho que o fato de estar na política partidária vai mudar muito pouco do que eu já sou, da pessoa que eu sou, do que eu já faço no dia a dia, que é me debruçar em torno dos propósitos que a vida tem, os propósitos que vão melhorar a vida de cada um. Quem ama faz, e é isso. Eu acho que eu sou sinônimo de amor, de fraternidade, de acolhimento, de amizade, de lealdade, de respeito. Acho que isso a política precisa muito, e eu tenho muito a entregar nesse sentido. Antes de eu chegar aqui, uma pessoa me perguntou, tu tá indo pra onde, Cristiano? Eu falei, rapaz, eu tô indo pra lá ter uma conversa com o Marcel. Ah, Marcel, rapaz, pergunte pra ele se ele tem ideia, se tem algum projeto para futuramente a gente voltar com o micareta em Piauí. Como é isso daí? Tu tem essa ideia? Estou passando a pergunta que me passaram. E eu não sou de engolir pergunta, eu pergunto, velho. Certo? Responda aí para essa pessoa. Aí eu acho que eu já participei de alguns, o bloco Qual É? Recentemente saiu uma foto da minha mãe e meu pai, o bloco Piu Piu. Bloco Piu Piu. Então aqui a gente tem grandes profissionais da área, grandes entusiastas aí. A gente tem um amigo Ural, a nossa amiga Rita Cardim da Primeira Impressão, a nossa amiga Rita da ZVR com o Nelson, que foram grandes baluartes aí dessa área da criação de blocos. É muito legal, eu confesso que é muito legal. A gente
Anota aí a sugestão do amigo e a gente vai consultar, né? Vamos consultar. Você falou agora o nome Deus. O que é Deus para Marcel? O que é Deus para Marcel? Deus é o ser supremo, né? É o criador da nossa existência, é aquilo que é mais importante na vida. Deus é aquele amigo fiel de todas as horas, na hora de dormir, na hora de acordar. É a Ele que a gente deve a nossa existência, é a Ele que a gente deve agradecer todos os dias por estar em pé, por estar aqui tendo essa oportunidade de dialogar. É Deus que nos dá a oportunidade de ser um ser humano cada vez melhor. Marcel, foi um prazer, meu irmão. Eu quero que você deixe a sua mensagem agora para esse pessoal e falar, né, que você está botando o seu rosto, você está botando a sua vida, você está doando um pouco de tempo. Cabe agora às pessoas confiar em Marcel Aleveje. Fale lá, mostre para a câmera. Cris, eu quero primeiro parabenizar a IPEL TV pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo, um jornalismo autêntico, irreverente, de verdade. Muito obrigado. E vem aí muitas novidades, estou muito feliz com as novidades, o podcast, enfim, para mim vai ser uma honra participar lá. Já está convidado. E agradecer a todos que doaram a sua paciência, o seu olhar especial para ouvir nosso papo amigável, nosso papo camarada, papo verdadeiro, que eu acho que é assim que a gente deve trilhar na vida. A política é só mais um elemento que entra, é mais a personalidade, o caráter do indivíduo. Ele tem que ser de vida. E eu estou colocando o meu nome à disposição de todos para apreciação. Quem puder, segue lá o @Marcel Hollenberger, H-O-H, esse nomezinho. É simples, parece ser difícil, mas é simples. Só botar o H-O-H e já vai conhecer o meu perfil. Que lá vocês podem acompanhar mais da minha trajetória de vida, trajetória pessoal, profissional, porque lá a vida fica aberta, né, Cris? É isso. Então quem tem vida aberta está sendo transparente com as pessoas. E é assim que a gente pretende conduzir cada passo trilhado na nossa vida. Agradecer a vocês que já estão caminhando comigo, me incentivando, enviando mensagens, que não há combustível melhor nesse momento para a gente poder acreditar mais no projeto, que é complexo, é difícil, é duro, tem que ter uma resiliência, tem que batalhar bastante. Então essas mensagens que chegam, uma palavra de Cris, nos fortalece muito, Cris. Muito obrigado, viu? Agradecer a todos vocês. É um prazer. Segue a gente para mais e vamos construir juntos, porque eu acho que essa é a razão da gente existir na política, é para construir, ouvir e aprender, e ensinar, fazer tudo junto. Vamos junto. É um prazer para o IPEL TV também estar aqui com o Marcel, e todas as perguntas que eu fiz, todas foram respondidas com, repito, com exatidão, com tranquilidade, e isso passa para o público, isso é muito bom. Isso é muito bom. Passar sinceridade para o público é muito bom. Marcel, foi um prazer, meu irmão. Sempre que precisar, eu estarei aqui. Prazer, Cris. Prazer foi meu. Volte sempre. Valeu. Estamos sempre juntos. Falou.